Em Mateus capítulo 9, e o versículo 35, está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. É muito comum nós vermos as pessoas das igrejas atendendo a necessidade do trabalho, e uns se considerando discípulos de Jesus porque fazem parte de uma determinada denominação ou porque fazem parte de um departamento de louvor na igreja. Mas eu estava fazendo uma interpretação mais analítica da palavra de Deus, e eu pude observar hermeneuticamente que para ser trabalhador da seara, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, precisa-se muito mais do que simplesmente ter um cartão de membro, ou precisa muito mais do que simplesmente fazer parte de um grupo religioso. Eu aprendi que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem algumas qualificações muito além de simplesmente ser um evangélico. Aí alguém me pergunta o que é ser um discípulo. Discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de seu mestre e vê o seu mestre como espelho para a sua vida. O verdadeiro discípulo, eu descobri que ele tem na sua vida a palavra de Deus. Em João capítulo 8, versículo 35, parte B, está escrito: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo, ele é aquela pessoa que ama fervorosamente o seu irmão. João capítulo 13, versículo 35: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. O verdadeiro discípulo, ele é aquela pessoa que dá muito fruto. João 15, versículo 8: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo, ele tem unção na sua vida. E aí não podemos confundir unção com dom. Dom, Deus dá para crente e não crente. Mas unção só recebe os que têm a sua vida perdoada e já passou pelo novo nascimento. O que é unção? É um poder sobrenatural dado por Deus através do Espírito Santo, para alguém realizar coisas que a maioria não pode realizar. Isto é unção. Em Mateus capítulo 10, versículo 1 está escrito: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar todas as enfermidades e todo o mal. Isso é unção de Deus. O verdadeiro discípulo, eu aprendi que ele é um evangelizador. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Jesus enviou os 12 discípulos dizendo: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Então, para ser o verdadeiro discípulo não é muito fácil, mas também não é impossível. O verdadeiro discípulo, ele é liberto do materialismo. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
né? E agora ficou mais estreito, né? Veja bem aqui, o verdadeiro discípulo, ele prioriza o reino de Deus na sua vida. O que significa isso? Significa que o reino de Deus na sua vida, ele é prioridade, está acima de tudo, é o reino de Deus na sua vida. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãs, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, não é muito fácil, mas não é impossível. É ter uma vida transformada, é experimentar o novo nascimento e realmente receber o título de discípulo de Jesus, vivendo o Evangelho e vivendo a vida espiritual como a Bíblia nos orienta que vivamos. O apóstolo Paulo experimentou isso quando ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou Odair Lucas, professor teológico, e esta é a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.